O Começando o Dia vai conversar agora com um dos maiores escritores brasileiros, um dos maiores estilistas brasileiros e que, como jornalista, como escritor, ele ficou muito conhecido porque ele falou muito sobre a vida de tanta gente importante, fez biografias inesquecíveis sobre Garrincha, sobre Carmen Miranda, fez obras que são conhecidas de muita gente e agora ele lança um livro que traz uma coletânea de crônicas escritas por ele e que não chegam a ser uma autobiografia porque não tem essa organização, não tem esse foco, mas que falam mais sobre a sua própria vida. Eu me refiro a Ruy Castro e ao seu novo livro, que é Morrer de Prazer, Crônicas da Vida por um Fio. Bom dia, Ruy, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Então, eu estava comentando aqui, você sempre fala da vida dos outros, esse livro acaba sendo uma reunião de escritos que falam mais de você, não é verdade? Olha, a diferença é a seguinte, quando você faz a biografia, o biógrafo não tem o direito de se meter na vida do biografado. Ele está lá para contar a vida do biografado. Ele não pode usar a primeira pessoa jamais. Ele não pode dizer, mas aí quando eu fui conversar com a fulana, que era a viúva do meu biografado, ou seja, isso se aconteceu, isso não interessa para o leitor. O biógrafo tem que buscar a objetividade total. Ele não existe, ele é um vidro entre o biografado e o leitor. O biógrafo não tem direito de presumir nada, de deduzir nada, de imaginar nada e muito menos de inventar nada. Ele não pode fazer isso. Então ele não pode escolher a primeira pessoa. Já o espaço que um jornal oferece a algumas pessoas, né, um espaço pequeno, uma página nova, no caso a página 2 da Folha de São Paulo, onde eu escrevo 4 vezes por semana, aquele é um espaço diferente, né, em que o jornal é levado para a mesa do café da manhã, digamos, e eu vou junto, entendeu? Ou seja, como se eu estivesse sentado à mesa do café da manhã, batendo um papo com o leitor. E aí nisso fica permitido, ocasionalmente, que eu fale de mim mesmo, né? Sim. Então, quer dizer, é uma coisa mais pessoal, mais confessional, digamos assim. Esse livro é uma reunião de alguns desses textos, né, mais pessoais. Ele não é de maneira alguma uma autobiografia, nem mesmo um livro de memórias, né? No dia que eu resolver fazer um livro desse, você vai ser o primeiro a saber, né, e sai de baixo, entendeu? Ou seja, é um livro de textos mais confessionais, mais da primeira pessoa, né, em que eu me valho, digamos assim, da minha experiência pessoal e algumas coisas para fazer comentários sobre assuntos atuais. Me dou essa liberdade de fazer isso sem abusar da paciência do leitor. Mesmo assim, esses textos não são uma mera coletânea de crônicas de jornal. Eles foram agrupados de acordo com temas, eles foram muito reescritos, né, foram cortados, foram ampliados, foram fundidos e tudo mais, para dar uma ideia mais ampla para o leitor de um conceito que foi desenvolvido, na verdade, não por mim, mas pela editora do livro, que é a Isa Pessoa, né, dona dessa jovem editora chamada Foz Editora. A Isa, lendo muitas coisas que eu fiz nos últimos anos, ela chegou à conclusão de que havia uma certa recorrência de temas, quando eu fazia coisas mais pessoais, que eram assim, um constante apelo à vida, sabe, um estímulo ao leitor a se jogar à vida, a não ter, sabe, a não se esconder, a não ter medo de nada, a não ter medo de perder, não ter medo de ganhar também, entendeu? E também, assim, se você passou por problemas mais graves, né, tipo uma dependência química ou uma doença grave, como um câncer, ou coisa parecida, tudo que aconteceram comigo, você lutar contra, você enfrentar, enfim, morrer, tudo bem, entendeu? Mas só se for de prazer. Tá certo. E você, nessas crônicas, além de ter esse corte que a Isa organizou, né, para poder expor, você também passa por mais ou menos pelos caminhos que caracterizam seus interesses pessoais também, né? Você fala de música, fala de cinema, que são temas que você trabalhou muito a vida toda, né? Eu falo muito dos anos 60, dos anos 70, né? Eu discuto aquela coisa toda que aconteceu na época do Woodstock, né? Que, na minha opinião, é uma das grandes contribuições de Woodstock, do festival de Woodstock, da cultura de Woodstock ao mundo, né? Foi a volta do piolho, né? Sim. Que estava já erradicado no mundo inteiro desde o começo do século XX e voltou
gloriosamente com o Woodstock, o piolho. Ou seja, a classificação de crônicas talvez nem seja muito correta. O Álvaro da Costa e Silva, ótimo jornalista aqui do Rio, propôs uma outra definição, que seria chamar esses textos de pequenos ensaios, né? Sim. Ou seja, é uma reflexão, uma discussão bem-humorada, crítica, evidentemente, né? Sobre assuntos de toda a ordem, cinema, comportamento. Rio de Janeiro, né? Mas tem em outros lugares também. Ipanema, você fala de... Eu li uma das crônicas publicadas que eles chamam Na Areia, né? Que você fala sobre a sua chegada a Ipanema, que tinha, e é uma delícia também de texto. Vai passeando por tudo isso, né? Naquela época, por volta de 1966, por aí, quando eu tinha 18 anos, eu já cheguei, digamos, já estava começando a chamada revolução sexual, né? Dizer, havia até uma certa oferta, digamos, uma disponibilidade, né, para namorar, para sexo, etc. Naquela época. Então, quer dizer, só que você não tinha onde levar as moças, você não havia onde fazer amor, digamos assim, porque os motéis não existiam, havia alguns hotéis, né, longe, né, São Conrado, etc. Você, sem ter carro, sem ter dinheiro, com 18 anos, você não tinha onde levar. Então, quer dizer, um lugar muito à mão aqui no Rio era a praia, né? Isso. Então, o namoro na praia, de madrugada, as praias vazias e tudo, era homenagem a Troar, você, a moça e a areia, entendeu? E tinha o pessoal que ficava olhando submarino também, no arpoador, né? Você precisava ter carro, né? Isso era feito no banco da frente dos carros, né? No arpoador, né? Diante do mar. Mas ali precisava ter carro. Não, sem carro você ia na areia mesmo. Tinha que ir para a praia mesmo. Por acaso hoje eu moro até praticamente em frente a um lugar onde eu já costumava namorar. Mas isso foi mera coincidência. Rui, outra paixão tua é a música. E você também fala de acontecimentos também ligados à música, não é? Mas esse livro tem uma concentração mais assim, comportamento. Mais comportamento. Sexo, também da tecnologia, né? Quer dizer, eu conto, por exemplo, uma história de... Eu estava saindo de um avião e aí, quando você vai atravessar aquele túnel, aquele finger, como eles chamam em português, né? Pessoas imediatamente botam o telefone no ouvido e vão falando no telefone, né? Assim que chegam, tem que ligar para dizer, mamãe, cheguei, né? Coisa parecida. É impressionante. Eu não uso celular, essas coisas. Então, mas eu estava com um exemplar de uma edição de bolso do Memória do Sargento de Milícias, que é um livro que eu adoro. Então, todo mundo levou a mão ao bolso e tirou o celular e botou no ouvido enquanto saía do avião, entre o avião e o saguão do aeroporto. Eu, instintivamente, também levei a mão ao bolso e tirei a edição de bolso do Memória do Sargento de Milícias e levei ao ouvido, entendeu? E o mais impressionante, eu ouvi os personagens. Esse é o Rui Castro, que acaba de lançar o livro Morrer de Prazer, Crônicas da Vida por um Fio. Rui Castro, te agradeço demais por mais essa colher de chá, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Alexandre. Um abração.